Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nesse dia nós queremos fazer uma reflexão, como nós sempre fizemos, na Palavra de Deus. E essa palavra está em Provérbios, capítulo 23, o versículo 7, a primeira parte. Assim diz a Palavra de Deus: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Ou seja, qual é a imagem que você tem de você? Você tem uma imagem otimista, pessimista, realista? Como é que você se vê? Você se vê com os teus próprios olhos ou você se enxerga com os olhos dos outros? Uma boa pergunta, né? Para que a gente possa fazer uma reflexão nessa oportunidade. Primeiramente, o otimista, né? Ele vê e só vê a possibilidade do sucesso. Ele praticamente não consegue ver os riscos de fracasso. Então o otimista ele vai muito para um extremo. Ele praticamente ignora os riscos, dos problemas, das lutas, dos obstáculos, do fracasso. E ele vê somente o sucesso. Por sua vez, o pessimista ele só vê a possibilidade do fracasso. Ele não consegue ver a oportunidade do sucesso. Ou seja, o pessimista ele acaba não fazendo as coisas porque tem medo de fracassar. É o outro extremo também da moeda. Mas nós podemos ser realistas. E a pessoa realista é aquela que vê a possibilidade do sucesso, mas avalia os riscos. Então nós precisamos ser pessoas com o pé no chão, ou seja, que avaliem todas as possibilidades, não só do sucesso, como do fracasso, não só as oportunidades, mas os riscos, os problemas, e também pessoas que sabem e conhecem seus limites, procuram pessoas para trazer orientação, apoio, pessoas para lhe mentorear, ou seja, servir com sua sabedoria, com seu know-how, com a sua prática, com a sua experiência naquela situação. Ou seja, ele vai atrás de respostas. Ele não fica de braço cruzado esperando que as coisas cheguem até suas mãos. Então, precisamos ser realistas. A pessoa realista, ela consegue equilibrar muito bem as duas posições, ou seja, ele vê o sucesso, mas também vê os riscos. Ele consegue medir, avaliar todas as possibilidades, não só de sucesso, mas também de fracasso. Ele coloca tudo na ponta do lápis, examina, avalia. É uma pessoa que tem possibilidade maior de se dar bem na vida. É como se fosse um leão. Vamos supor que você seja um leão e você está na caça de um animal, você está com fome. O leão, talvez você já tenha visto num filme, ele enxerga um elefante. O elefante é maior que o leão, o elefante é mais pesado que o leão, o elefante é mais poderoso que o leão. Só tem um detalhe: para o leão, na mente do leão, nos olhos do leão, o elefante é uma presa e ele é o predador, ele é o caçador. Ou seja, o leão enxerga o elefante como comida. Automaticamente ele vai atrás do elefante até matá-lo. Se o elefante soubesse a força que ele tinha e que ele tem, talvez ele não se desse tão mal assim com o leão. Então o leão, ele é o caçador, ele é o rei dos animais, não é por acaso. Mas o leão ele vê também a possibilidade do sucesso, da vitória, da caça, da comida, matar a fome, ou seja, ele vê o elefante um prato bem cheio e saboroso de comida. Mas também o leão ele pode lutar de repente com o jacaré, por exemplo. E fora da água, o jacaré é um páreo complicado para o leão, mas o leão pode matar um jacaré tranquilamente até. Agora, se o leão for para dentro da água, aí a coisa começa a ter um outro desfecho, porque dentro da água o jacaré está no seu habitat natural e ele pode sim matar o leão. Então nós precisamos ser leão sim, nos enxergarmos como leão sim, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas nós não podemos esquecer que temos que avaliar sempre os riscos, como o leão e o jacaré.
Ou seja, fora da água eu tenho mais possibilidade de dar certo, mas dentro da água, já com jacaré, é um problema, é um risco de repente que eu não preciso assumir esse risco. Então eu tenho que avaliar sempre os riscos. Eu quero contar, nós queremos fazer uma avaliação sobre a história de Gideão. Gideão foi um juiz, um homem que Deus levantou da tribo de Manassés e para ser juiz do povo de Israel, no tempo que Israel ainda não tinha reis, no tempo que cada um fazia o que mais dava na cabeça, mais julgava ser reto, ser justo. Isso nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6 e Juízes 21, 25, ou seja, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, as pessoas elas estavam numa situação de independência em relação a Deus. Elas faziam o que queriam, então estavam sempre enfrentando problemas nesse tempo de juiz. Por que eles enfrentavam problemas? Por que havia um declínio moral e espiritual no povo de Israel nesse tempo, depois que conquistaram Canaã e antes da monarquia em Israel? Primeiro, porque havia uma desobediência do povo de Israel em não expulsar os cananeus, que eram os povos que estavam lá naquela época. Deus tinha mandado matar todos e eles não obedeceram. Alguns povos permaneceram e esses povos depois serviram como uma pedra no sapato no povo de Israel. Nós aprendemos também que muitas vezes Deus manda fazer algumas coisas e nós não obedecemos. E aquilo em que nós não obedecemos, isso se transforma num inimigo muito grande para nós, vai trazer problemas, dores de cabeça para nós. Um segundo problema, uma segunda razão foi a idolatria, ou seja, Deus mandou cessar com todo tipo de idolatria, deuses pagãos, falsos deuses, naquela época que os povos adoravam. Isso também trouxe a ira de Deus. Uma terceira razão foi o casamento com os ímpios cananeus, ou seja, Deus falou que não era para o povo judeu, o povo de Israel, casar com outros povos. Eles acabavam casando com outros povos. Isso trouxe grandes problemas também. A quarta razão é as pessoas não davam muito ouvido para os juízes, ou seja, Deus levantava os juízes libertavam aquele povo e depois eles não davam mais atenção para aqueles juízes. E o quinto e último motivo é que depois que os juízes morriam, eles se desviavam novamente. Então havia um ciclo de desvio espiritual desse povo. Ou seja, primeiro, havia apostasia, abandono da fé. Aprendemos e sabemos que quando nós nos afastamos de Deus, isso traz para nós problemas, dor de cabeça, traz doenças, traz enfermidades, tanto físico quanto emocional e até mesmo espiritual. Então, o abandono da fé, ou seja, a apostasia, foi o primeiro e é o primeiro sinal de desvio espiritual de todos nós, inclusive do povo de Deus, o povo de Israel. O segundo ciclo, a segunda fase desse ciclo, ou seja, era a opressão pelos inimigos. Já que eles se afastavam de Deus, Deus permitia que povos inimigos viessem oprimi-los, saqueá-los, roubá-los e fazê-los até escravos. Terceiro, eles começavam a orar. Israel orava a Deus por libertação. Israel clamava por libertação. E por fim, daí quarto, Deus levanta um libertador e liberta o povo de Israel. Então isso é um ciclo, ou seja, depois que Deus levanta um libertador, que é a quarta fase, voltava novamente o povo a abandonar a fé, ou seja, a apostasia e assim por diante. Então esse ciclo se repetia fase após fase, tempo após tempo e se repetiu por muitos e longos anos. Quando Deus chamou o Gideão, o anjo do Senhor, que é uma espécie de teofania, ou seja, uma apresentação visível de Jesus aqui na terra, porque está com A maiúsculo, o A de anjo do Senhor representa uma expressão e uma forma representativa de Jesus, manifesta de uma forma visível. E quando ele se manifestou para Gideão, Gideão ele pensou, mas como? Por que eu, Senhor? Será que realmente eu sou um homem valente, como o Senhor está dizendo? Será que realmente eu vou libertar o povo? Havia dúvidas
na mente de Gideão. E a primeira dúvida é: Deus se preocupa realmente conosco? Ou seja, por que se Deus se preocupa conosco, por que nós estamos enfrentando fome? Por que nós estamos enfrentando oposição? Por que nós estamos enfrentando ser saqueado por outros povos? Por que nós estamos nessa situação? A segunda dúvida é: Deus sabe o que está fazendo? Ou seja, Deus está me chamando, mas será que Ele é sábio o suficiente para saber quem eu sou de verdade? Será que Ele me conhece realmente? Terceira dúvida é: Deus vai mesmo cuidar de mim? Ou seja, Deus vai me proteger, Deus vai me cuidar? E a quarta, a última dúvida: Deus vai cumprir as suas promessas? Essa é outra questão bem interessante também. Dentro da primeira pergunta Deus se preocupa conosco? Ou seja, Deus se preocupa com o seu povo? Deus se preocupa comigo? Talvez você que esteja assistindo essa programação, talvez já tenha feito essa pergunta: será que Deus realmente se preocupa comigo? Eu sou tão inexpressível, eu sou tão pequeno, será que Deus realmente se preocupa comigo? Lá em Provérbios 3, 11 a 12 e Hebreus 12, 5 a 11, a palavra de Deus diz que Deus, Ele disciplina quem ama, né, e açoita quem quer bem. Ou seja, mesmo quando nós passamos por disciplina, mesmo quando nós passamos por situações complicadas, complexas, difíceis, isso não quer dizer que Deus tirou o seu favor, a sua graça de mim. Isso não quer dizer que Deus não se preocupa. Pelo contrário, isso está dizendo que Deus se preocupa tanto comigo, se preocupa tanto contigo, que Ele usa a circunstância para que nós venhamos nos aproximar dele e sermos corrigidos em nosso caráter, em nossa personalidade. Ou seja, nós precisamos crescer. Qual é o propósito, então, que Deus tem em tudo isso, mesmo até através das dificuldades, através das adversidades? É nos tornar pessoas semelhantes a Jesus. Ou seja, Deus quer poder falar para mim, para você, assim como Ele falou para Jesus quando Ele esteve na terra: aqui está um filho em quem tenho prazer, aqui está uma filha em que me traz muita alegria. Ou seja, Deus quer que nós sejamos e hajamos de tal maneira que venhamos a proporcionar para Ele alegria. O propósito, então, da disciplina é levar os filhos de Deus a uma disposição para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não somente escutar. Quando nós escutamos, entra no ouvido, sai no outro ouvido, mas ouvir. Ouvir significa reter, absorver a mensagem de Deus de tal maneira que nós possamos colocar em prática. A palavra do Senhor diz também em Tiago que nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Talvez você tenha um filho, uma filha, você vai poder compreender melhor. Quando teu filho, a tua filha faz uma arte, você até sente dó, mas você coloca de castigo, você tira alguma coisa, você pune de alguma forma a criança. E talvez você sinta mais dor do que o teu próprio filho ou a tua própria filha. Assim também acontece com Deus. Deus nos disciplina porque nos quer bem, Ele quer nos tratar, Ele quer nos corrigir, Ele quer que nós venhamos a crescer. E em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, mas através da sua graça, Ele nos concede aquilo que não merecemos. Ou seja, aí Deus Ele aplica a sua misericórdia em não dar aquilo que merecemos e aplica também a sua graça em não nos dar aquilo que merecemos. Ou seja, nós mereceríamos de repente muito mais em termos de disciplina, em termos de correção, mas Deus que nos ama tanto, que Ele afrouxa um pouco, que Ele nos alivia. Por quê? Porque Ele nos ama. E isso é algo muito interessante. Talvez você pergunte, assim como se perguntou também Gideão: mas eu sou fraco, eu não tenho coragem, eu não sou forte, eu sou menor da minha tribo, como disse o próprio Gideão. Mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ou seja, Deus quer usar você, assim como você está. Você tem que se achegar para Deus e Deus vai te usar, mesmo com as tuas limitações. Deus quer te usar. E Deus está sempre pronto,
para nos transformar naquilo que nós devemos ser. Ou seja, Deus não é como o homem vê as pessoas como elas são, Deus vê o homem como elas serão. Então Deus já te vê algo melhor e maior e pronto, né? Deus quer transformar todas as tuas dúvidas, ou seja, os teus pontos de interrogação em pontos de exclamação, ou seja, em pontos de vitória, de aleluia, de glória a Deus, de exaltação e glorificação a Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.